Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Estamos em junho de 2025, nos estúdios de Lisboa, e temos aqui connosco o inimitável Zé Pedro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer imenso. Vou dizer o mesmo. Conheço o Rui já há muito tempo como grande referência, mas nunca tinha estado presente. E eu conheço há mais tempo ainda. Sim, porque eu segui-o pela televisão e até ao vivo. Cheguei a ver jogos do Belenenses no Restelo, que é um estádio admirável, e ainda hoje cultivo o gosto de ir lá ver futebol. E quando estava a preparar aqui a entrevista, desbarrei com um facto que eu desconhecia, que era as camadas jovens no Benfica. Não tinha ideia nenhuma, também nunca pesquisei por aí além, e de repente fiquei surpreendido como é que isso aconteceu, e foi de que anos a que anos? Sim, os anos dificilmente consigo dizer aqui precisamente, mas de qualquer forma foi um percurso. Eu vivia em Setúbal, nasci no Montijo, mas vivia em Setúbal dos meus dois anos até aos 12. Okay. E mesmo tendo vivido em Setúbal, não tinha passado pela formação do Vitória. Estive nos Ídolos da Praça, iniciei nos Ídolos da Praça Futebol 7, depois passei para os Pelézinhos Futebol 11, a seguir ao Vitória, a equipa com mais nome em Setúbal. Depois vim viver para o Montijo aos meus 12 anos, e o meu pai conhecia algumas pessoas que trabalhavam no Benfica noutras modalidades, e sabiam que eu já jogava. Okay. E então propuseram que eu fosse treinar a experiência ao Benfica, se eu estava receptivo a isso, naturalmente com o consentimento do meu pai, não é? E fui mais um miúdo dos 40 e qualquer coisa que foram à experiência. Okay. Na altura, e ficaram 5 e eu fui um dos que fiquei. E a minha passagem para o Benfica vai um bocadinho por aí. Quem é que era o treinador desse dia? Professor Moraes, José Paisana, e eu penso que o Paisana o principal e o Moraes como Okay. adjunto. O Moraes, o que está na Turquia sim, agora? Sim, okay, José Moraes. E depois tenho ali uma semana de treinos, mas no segundo treino eu fiz um treino muito bom, e o Zé Paisana perguntou logo, a expressão foi boa, porque menino, o teu pai veio contigo? Eu disse, veio, está ali acima, e na criança, senti, veio comigo, está ali acima. Ok, então chama lá ele. Mas a partir daí foi 3 anos. 3 anos? Sim, 2 anos de iniciado, 1 ano de juvenil, e foi os meus 3 anos de passagem pelo Benfica. E desses 5, dos outros 4 que ficaram, algum conseguiu chegar àquilo que o Zé Pedro... Sim, eu acho que mesmo todos os escalões, desde os Ídolos da Praça, como disse anteriormente, os Pelézinhos, o Benfica, depois o Montijo, que foi as equipas da minha formação, acho que foi aquele jogador que cheguei mais longe. Okay. Ou que tive uma carreira de Primeira Liga, claro, com mais tempo, e até fiquei surpreendido, porque não era um titular indiscutível, por exemplo, nessa equipa do Benfica, não era um titular indiscutível, e desse leque de jogadores, por exemplo, o Benfica com maior referência, naturalmente, não houve nenhum que tivesse o percurso tão alto como o meu. Boa. Yeah. Essa equipa de Benfica é o Jorge Cordeiro, é o Hipólito, é? Sim, o Nuno Navalho, que também foi internacional. Depois tínhamos o Machado na frente, que era um ponta de lança. Depois havia aquela de equipa iniciado A com iniciado B. Os melhorzinhos às vezes iam ao escalão a seguir. Isso era treinar no campo número 2, não? Isso era... Ou nem isso? No 2 foi quando eu fui à experiência, e depois era sempre ou no campo número 3 ou no pelado, que na altura ainda havia o pelado, e fora íamos jogar várias vezes também ao pelado. E então era uma sequência de campos ao lado do estádio do antigo Estádio da Luz. Então fazíamos ali entre o 3, o campo número 3 e o campo número 5. O 13 relevado e o quinto pelado. O pelado. E tu via dos jogos da equipa principal, ou cruzavas-te com eles? Sim, porque às vezes eles iam treinar esse campo número 3 e mandavam-nos a nós para o pelado.
E uma outra vez, como éramos jogadores da formação, íamos fazer de apanha-bolas nos jogos. Ok. E então? Eu penso que fui 3 jogos e ficava encantado com o Isaías e com o Juran e com o Rui Costa. Era esse tempo? Lembro-me desse. Pronto, e outros jogadores, naturalmente, Kulkov e outros, mas o Juran e o Isaías foram aqueles jogadores. Porquê? Fisicamente não? Sim, ou nada a ver? Sim, porque o Isaías, por aquela força da natureza, sim. Começava a cavalgar e era um jogador diferenciado dos demais. O Juran, naturalmente, por ser avançado, fazer golos e pronto, também ter aquela, mais ou menos as mesmas características que aqueles jogadores valentes. Sim. Isso era jogos do Campeonato Nacional ou noites europeias? Não, acho que eu fui a 3 ou 4 jogos e foi tudo o Campeonato Nacional. Okay. Não me lembro os jogos, mas... Mas continuavas a viver no Montijo? Sim, vivia no Montijo. Era uma logística... Já havia Fertac, não? Não havia. Então como é que era? Então... Tive que fazer uma gestão lá com a escola também, entre o Benfica e a escola, porque era longe. Tinha ordem para sair sempre às 4h10, 4h15, porque saíamos às 4h30, para apanhar o barco 4:45. Depois, de 4:45, a pé da Praça da Praça do Comércio até o Recio, à Praça da Figueira, metro até o Colégio Militar até ao Estádio da Luz, que era ali lá onde é o Colombo agora. Sim. Passar ali quase a via rápida, que não havia passagem por baixo, agora naquele túnel. E depois treinar à noite, naturalmente. E numa primeira fase o meu pai ainda me acompanhou, mas depois já estava habituado e já fazia o trajeto sozinho. E depois vinha no último barco do Montijo às 10h25, chegava a casa às 11h30, que aquilo era 45 minutos agora é meia hora, na altura era 45, 50 minutos. Okay. Comer qualquer coisa, deitar-me e às 8 levantar para ir para a escola. E foi 3 anos mais ou menos dentro deste registro. Se calhar é por isso é que voltaste acabaste a formação no Montijo, não por ser perto de casa? Ou... Sim, depois no último ano do Benfica tive muitos problemas a nível de crescimento, quer nos atores, nos joelhos, nos tornozelos, e tive muito tempo parado. Não me estou a desculpar a minha saída do Benfica, mas foi assim mesmo. Deixei de jogar muito a última época e depois tinha a possibilidade ou acabar a escolaridade e ficar no Montijo, ou ter mais alguma dificuldade com este trajeto, por exemplo, que já tinha passado entre o Montijo e Lisboa para ir para o Benfica. Seria Montijo-Setúbal, pronto, um bocadinho mais perto, mas iria ter ali alguma dificuldade também. E então decidi, juntamente com a família, lógico, ficar no Montijo, acabar os estudos e acabar ali a formação. E depois fiz o meu último ano de juvenil e os 2 anos de júnior no Montijo. Mas podia ter ido para o Vitória quando saí do Benfica. Representei o Vitória mais tarde. Mais tarde, E como é que se dá o passo depois para sénior? É fácil? Não é fácil. Por incrível que pareça, tive quase 10 anos na Primeira Liga, mas... quer no Benfica, quer depois quando fiz o transfer dos júniores para os séniores, foi os 2 momentos em que fui à experiência. Okay. Então fui à experiência no Benfica, fui à experiência quando termino o meu último ano júnior com o Montijo queria que eu ficasse, só que eu não queria, e então já queria uma coisa mais acima, e então tinha tido o meu treinador dos júniores, que era o Loia. O Rachão era o treinador principal. José Rachão era o treinador principal do Barreirense. Sim. E tinha como adjunto o Carlos Loia. Não sei se... também jogou vários anos no Montijo. Foi uma referência do futebol também nos séniores do Montijo. E então tinha sido meu treinador dos júniores. Uma altura que eu estou a fazer na praia um runningzinho e quase a preparar-me para uma pré-temporada, fosse onde fosse. E ele estava lá e disse: então, mas que andas aqui a fazer? Não vais ficar no Montijo? E eu disse: não, mas estou a preparar-me e estou a pensar, iria a qualquer lado e fazer. Eu disse: então, e como é que vês a tua ida ao Barreirense? Eu estou lá com o Rachão e disse: Barreirense. E na altura o Barreirense não era o Barreirense dos antigamente, mas era bom. Aqui da zona a seguir ao Vitória, possivelmente era mais forte. E então...
Eu já tinha o Barreirense bem referenciado e disse sim, se estiver disponível para me abrir a porta para eu ir lá à experiência, e fui, pronto, combinámos as coisas, fui, em 2 dias as coisas também voltaram a correr bem como antigamente, como no Benfica tinha surgido, pronto, e acabei por ficar. Ali assino logo 3 anos, e pronto, e a partir daí... Isso é a segunda de honra? Sim, Campeonato Nacional de Sénior, Zona Sul, antigamente estava dividido em Zona Norte, Zona Centro, Zona Sul, era Zona Sul, e no fundo é a Liga 3 de hoje em dia. Claro. E apanhaste quem lá como jogadores? Depois apanhei, não sei se o Rui se lembra, do Paulo Renato e do Rui Pedro, que chegaram a jogar para o Benfica, aqueles nomes assim mais sonantes. Depois era tudo gente ali do Barreiro, Baixa da Banheira, alguns ali do Montijo. Na altura ainda havia alguma capacidade financeira, tínhamos um ou outro jogador também referenciado, pontas de lança principalmente, pronto. Agora mas na altura também era necessário pagar bem avançados para fazerem golos, e o Barreirense também tinha essa capacidade. E então o Rui Pedro, o Paulo Renato como maiores referências, pois tínhamos o Álvaro, que era o nosso capitão, havia ali muitos miúdos com talento, havia malta da moita também com alguma capacidade. Era um conjunto de jogadores muito, muito interessante, e fizemos, em 5 anos que ali tive, fizemos boas campanhas. Sim. E depois desses 5 anos foi... Depois de 5 anos acabo o contrato, acabava aí o contrato, e tenho um empresário que me liga e disse: acho que já estás aí há muito tempo nessa divisão, acho que já demonstraste alguma coisa para ires para outros patamares. Claro. E então virou-se, me lembro-me perfeitamente da frase: dou-te 5.000 contos na mão, que ainda era em escudos, dou-te 5.000 contos na mão se não te puser num clube da primeira divisão. E eu, isto até rima, é engraçado, então está bem. Pronto, e andámos ali até ao final da época a ver o que é que, mais ele naturalmente, a ver o que é que poderia surgir. E na altura apareceu o Boa Vista, apareceu o Guimarães, e penso que era o Passos. Eu acho que eram estas 3 equipes. Sei que o Boa Vista e o Guimarães eram, depois penso que era o Passos. E o Boa Vista tinha sido campeão 2 anos antes. E eu fiquei logo, naturalmente, mais chavalinho. E disse: para o Boa Vista. Mas depois, pronto, também encontrei no Boa Vista um contexto já muito complicado em termos de salários, condições. Mas pronto, e surge a oportunidade aí depois de ir para o Boa Vista. Era o Jaime Pacheco ainda? Jaime Pacheco, sim. Jaime Pacheco. Acho que o Jaime Alves, na altura, o antigo lateral direito, não sei. Fazia parte dos olheiros do Boa Vista. Então acho que veio ver uma série de jogos aqui ao Barreiro, e pronto, acho que o feedback também foi positivo, e acabei por assinar depois por 4 anos com o Boa Vista. Mas cumpriste quanto? Sim, depois estive ali meia época, meio ano pouco joguei, porque eles quiseram mesmo. Tenho que ter consciência disso. Tinha à minha frente também o Sanches. Minha frente tinha o Sanches, tinha o Alexandre Goulart, que era um jogador que, pronto, eles também tinham ido buscar, e era também uma aposta. Essa equipa ainda tinha o Martelinho? Ainda tinha o Martelinho, tinha o Duda, tinha o Ipílio Silva, tinha o Paulo Turra, tinha o Éder, tinha o Ricardo na baliza. Ainda também o Ricardo? Ainda apanha o Ricardo. Até uma grande equipa, não é? Sim. Pedro Santos, e era difícil, compreendo isso perfeitamente, era difícil. Não, o de Balneário era porreiro? Ou melhor, como é que foi uma mudança de um Barreirense para um Boa Vista de Primeira Liga? É fácil adaptar-se? Sim, não era muito bom. Não muito bom, até mesmo pelo contexto do Boa Vista na altura. Já muitos problemas financeiros, nada quanto nacionalidade brasileira, mas é verdade, eram muitos. E depois não jogando um, jogando o outro, aquilo, pronto. E acho que o quadro não estava assim muito favorável. Mas eu sou de fácil balneário, por isso em termos de balneário eu não tive grandes problemas, mas o ambiente também não era, acho que não era assim o melhor, por estes problemas todos. Mas encarei isso com normalidade, fiz o meu, tentei fazer o melhor possível. Pronto, sabendo que não jogando
estava muito próximo de ser emprestado. E depois lembro, havia o Marcos de Canaveses e o Ovarense que estavam extremamente interessados. E acabo a ir para o Ovar. Acabar essa metade da época em Ovar. Fizemos a melhor classificação, lembro-me eles falarem lá nisso, a melhor classificação, não de posição da tabela, mas de pontos na segunda liga. E pronto, e foi de extrema importância. Depois voltei novamente no início da temporada, ao Boa Vista, e eles aí quiseram-me logo emprestar desde no início. Entretanto, o Jorge Jus, que estava eleito como o treinador do Vitória na segunda liga, sabe e contacta-me. É engraçado, agora é engraçado porque eu tenho duas coisas do Jus, é engraçado. Só duas? Não, duas comigo, duas comigo, porque ele virou-se e disse-me assim, sabes quem estava a falar? Eu disse, não, é o Mr. Jorge Jus. Mr. Não, tudo bem, não sei tudo. Olha lá, ouvi dizer que o Boa Vista vai-te querer emprestar. Em princípio eu venho aqui para o Vitória, gostava de saber se querias vir para aqui. Eu sei que sim, que eles me querem emprestar, e pronto, até é perto de casa, é o Vitória, claro. É o histórico, e sim, e principalmente porque há um treinador a confiar, e isso para o jogador é de extrema importância. E ele disse, olha lá, tu fazes-me lembrar o Edgar Davids. E eu, o Edgar Davids. E eu assim, está bem, mister, ok, tudo bem. Pronto. E depois as coisas desenrolaram para ir para o Vitória, mas há eleições, por causa de confusões quando foi no processo eleitoral, e sai a direção que tinha ganho, que o Jus fazia parte, e ganha outra direção, liderada por Chubinta Nunes, que vai buscar o Carlos Carvalhal. Mas eu já tinha as coisas assinadas com o Quinito, que era o diretor desportivo, já tinha assinado com ele. Pronto, e então, olha, não é o Jus, é o Carvalhal, não o conheço, mas pronto. E até a época não me corre assim muito bem nos primeiros 8 jogos, porque sou muitas vezes suplente, só utilizado. E sabia que com o Jus a liderar, possivelmente seria titular. Claro. Pronto, e fica ali naqueles primeiros 8 jogos, um bocado, aquilo, passei-me um bocadinho, e disse ao Quinito, ao mister, que tratava ele por mister, ao mister, para vir emprestado e não estar a jogar, ainda mais de um clube da primeira liga para a segunda liga, não estou para isso, volto novamente para o Boa Vista, e depois fui emprestado ao outro lado qualquer, mas onde jogo, que eu preciso é de jogar. Pronto, e depois, já aqui adiantar um bocado, e a minha passagem para o Varense, emprestado do Boa Vista, isto faltava um bocadinho atrás, sim. E o meu segundo ano de contrato com o Boa Vista, emprestado ao Vitória, em que depois acabamos por subir de divisão, e eu até acabo por ser uma peça importante. Porque entras para a equipa principal. Porque depois, à 8ª jornada, vou direito ao Quinito e digo, mister, isto para mim não dá, e ele, calma, meu querido, é assim muito dócil. E eu disse, não há calma, assim um bocado, já um bocadinho, não é fora de mim, mas já decidido, se é para continuar assim, quero sair, quero jogar. E depois, acho que não foi por isso que comecei a jogar, mas acho que deve ter havido ali uma pressãozita no Carvalhal para ou mais tempo de jogo. Claro. Pronto, e depois deram uma oportunidade, o Carvalhal deu uma oportunidade, e eu agarrei, fui até ao fim, acabo por fazer 8 golos. Tenho uma preponderância também individual na subida do Vitória. Pronto, a minha imagem ali do Vitória ficou também boa. Depois ali o Carvalhal vai, entretanto, no final da época, vai para o Belenenses. Eu volto novamente ao Boa Vista, porque tinha mais 2 anos de contrato, e vamos fazer uma digressão aos Estados Unidos, e digo ao empresário, eu posso estar os próximos 2 anos sem jogar, mas eu não vou querer estar aqui no Boa Vista, por isso, enquanto eu estou
com a equipa nos Estados Unidos, então, íamos lá uma semana, enquanto estou com a equipa nos Estados Unidos, resolvo com eles esta semana, mas eu não fico mais no Boa Vista. Pá, não quer ficar, para ficar naquele contexto Claro. de todos os anos a ser emprestado, ou não ser, Sim, opção, sim. não ser opção primeiro ali, e depois ser emprestado, não vale a pena. Pá, já estava com 25, se calhar, Uhum. 25. Claro. E então foi tudo, pensar um bocadinho nesta gestão de carreira. Pronto, e nessa semana ele resolveu com a administração e é quando depois entro no Belenenses. Ok. Mas essa época no Vitória foi uma época boa porque, no fundo, é o clube da terra, não é? Era aquilo que dizias no início, Sim, não é? e não tinha passado a formação Pronto, como exatamente. tinha falado anteriormente. E também é bom para a família, ou não? Ou nunca se tinha falado nisso desde que eras pequeno? Jogar no Vitória? Não, para nós enquanto jogadores e vivendo na cidade de Setúbal, naturalmente um dos objetivos de ser jogador é representar o Vitória. E eu não tinha tido essa possibilidade na formação, e quando o Jus deu-me, porque foi ele que me ligou, quando me deu essa oportunidade, e estava a segunda liga, mas era para subir divisão, ou seja, também havia um objetivo Sim, o contexto era favorável, não é? sim, de meter novamente o Vitória na primeira liga. Foi super, super interessante. Claro. Pronto, e depois foi... Vais para o Belenenses. conseguimos. Vais de Boa Vista para Sim, mas o Belenenses. interessante porque depois conseguimos também essa subida de divisão, ou seja, nós subimos o Vitória. Pronto, e depois há esse contexto, como disse, já no Boa Vista, e depois lá o Boa Vista chega a acordo com o Belenenses, e eu, assim, primeiro 3 anos de contrato com o Belenenses, e começa aí E é outra vez o Carlos Carvalhal no Belenenses? É isso? depois aí o Carvalhal. Mas aí, como já tinha feito um bom Claro. papel na época anterior, já era eu e mais 10, quase. Eu e mais 10. E foi, acho que os 2 primeiros jogos eu não joguei, porque a Primeira Liga é diferente da segunda. Eu não tinha ainda a experiência da Primeira Liga, mas tive ali 2 jogos, foi 2 jogos que não fui titular ou fui suplente utilizado, e a partir do 3º jogo ele pôs-me a titular e fiz a carreira que fiz. Pois, claro. E que tal jogar no Belenenses com aqueles adeptos, naquele estádio, como há bocado eu dizia, não é? O estádio do Restelo era um estádio... É sim, felizmente tive a felicidade, naturalmente, joguei pouco tempo no Boa Vista, e é um histórico do nosso campeonato, mas depois joguei em histórico, joguei no Barreirense 5 anos, que é um histórico, apesar de não ser o Barreirense do antigamente. Depois joguei no Vitória, que é um histórico, joguei no Belenenses, que é um histórico, ou seja, quando chego ao Belenenses já tinha passado por 3 históricos também. Mas naturalmente, o estádio do Restelo, a história do próprio Belenenses, a zona onde é o estádio, como são os adeptos, para mim foram 6 anos muito bons. E muito bons. Alguns deles, finalmente, com o Jorge Jesus. Depois com o Jorge Jesus, sim. Depois tive ali o Carvalhal, pronto, inicio com o Carvalhal, fazemos ali uma boa época, acabamos em 9º lugar. Logo no meu primeiro ano, há aquela história que toda a gente diz que é o meu melhor jogo. Nós ganhamos 4-1 ao Benfica e o Benfica é campeão, e eu faço 2 golos, ou seja, na minha época de estreia no Campeonato Nacional, faço 2 golos contra o Benfica, que dá aqui um impacto também na carreira. Claro. Sim, depois temos o Carvalhal. O Carvalhal inicia e termina essa minha primeira época. Na segunda época ele começa, mas penso que é a 7ª ou a 9ª jornada, entra o Mr. Coceiro. Ok. Depois o Coceiro termina, faz até ao final, e depois nós descemos, acabamos por descer. É aquele ano em que são 4 equipas que descem divisão, nós somos uma dessas 4 equipas, mas há o caso do Gil Vicente, nessa altura, administrativamente, ficamos na Primeira Liga. E ficamos na Primeira Liga. Tenho o Jorge Jesus novamente à porta, porque descemos de divisão, né? O Coceiro sai e quem é que eles vão buscar? O Mr. Jorge Jesus. E então quando o Mr. assina, não sabemos se ainda vamos jogar na primeira ou na segunda, por causa dessa situação do Gil Vicente. Então lembro-me, quando ele lá chega, quase todos os dias há uma coisa para falar dele, e ele diz: só quero que vocês saibam uma coisa,
quer seja na primeira ou na segunda divisão, nós não sabemos ainda onde vamos jogar, o nosso objetivo é sermos melhores cada dia. E a gente olhar para aquilo, normalmente uma conversa normal da apresentação do treinador, está bem. A verdade é que ele pegou naquilo, pronto, a decisão passa por nós irmos para a primeira, ficarmos na primeira, e a verdade é que acabamos esse ano em quinto lugar. Fazemos um campeonato estrondoso. Sim. O que é que mudou? O que é que está na base? É diferente dos outros todos. Não, o Mister é diferente nos outros todos, na liderança, apesar dessa liderança de gritos todos os dias, e mesmo aqui ao ouvido, não sei o quê, e chamar a atenção, depois é muito forte taticamente. Essa própria liderança dele sendo assim um bocado muito calmo, mas depois exageradamente, mas é forma de liderar, por isso se é boa, se é má, o percurso dele fala por si, mas taticamente muito forte, processo defensivo muito forte, saber tirar o melhor de cada atleta. E o que é que ele tirou melhor de ti? Como é que conseguia fazer isso? Por exemplo, eu lembro-me que tinha um remate de meia distância forte. E ele dizia... O Moreira também sabe, não é? E ele dizia sempre, a mim e ao grupo de trabalho, sempre que estejamos numa fase de ataque, para cruzamento, eu quero sempre o Zé Pedro à entrada da área. Quem for cruzar, sabe que tem que ter sempre lá a opção, e Zé, tu tens que estar sempre à entrada da área, ou num sítio onde se sinta que possa finalizar em condições. E então, cada vez que nós íamos pela esquerda, pela direita, ia haver um possível cruzamento, eu ia lá. Ou eu estava lá naquela zona. E às vezes, eu lembro, por exemplo, às vezes o Ruben ia à linha de fundo, cruzava para trás, eu estava lá, o Cândido Costa ia à linha, cruzava. Ou seja, os jogadores sabiam onde estávamos posicionados, quem tinha que lá estar. E se eu não era forte de cabeça, ele não me punha ao primeiro posto ou ao segundo posto para eu cabecear. Ou seja, punha-me à entrada da área, porque era... Pronto, e tirava o maior proveito disso. E a verdade é que eu fiz 9 golos na primeira época com ele, na segunda fiz 8 golos, e depois não fiz mais... Depois, sem ele, já fiz 5, ou seja, tirou o melhor proveito de mim, do Silas, do Cândido, do Amorim, e a equipa também era boa. E nós conseguimos esse quinto lugar, que depois deu-nos a ida no ano a seguir ao Bayern Munique, ao torneio Teresa Herrera, jogar contra o Real Madrid, Corunha, Atalanta, pronto, e foi completamente diferente dos outros. Falaste aí no Ruben, no Cândido, também havia o Golial, não é? O Golial, sim. Devia ser um balneário esperto, não é? Muito esperto. Muito esperto, sim. Silas também. O Silas, não é? Costinha, guarda-redes. Sim, acho que era ali a nível de qualidade. Tu agora vês o Cândido no Canal 11, ele já era aquilo, Sim. Não, o Cândido está no lugar... Está no lugar certo, a seguir ao futebol ele só poderia estar ali. Aquilo que ele é isso faz um balneário ótimo, não? Faz. Não é? Melhor, mas para mim, das centenas de jogadores com quem eu joguei, o indivíduo que faz melhor balneário. Melhor balneário. Todos os dias, assim que se vê ele entrar no balneário, já está aquilo a funcionar. E vai buscar coisas que ninguém está à espera e que parece que é as coisas certas no momento certo. Dificilmente houve ali um desaguisado, vai entrar alguém, ou quando havia, ele aparecia com qualquer coisa de apresentações, né? E fazia novamente o balneário funcionar. Pois o Amorim também tinha esta capacidade, diferentes, mas também eu aparentemente sou assim coisa, mas também no balneário juntava-me e tivemos ali balneários muito, muito fortes. Mas o Cândido, aquilo que hoje é no Canal 11, no Futebol Total, nos programas onde aparece, era aquilo. E era bom jogador, não é? E era muito bom jogador. Muito bom jogador. Depois, pronto, acho que um bocadinho, ele já próprio também afirmou isso, que se desleixou um bocadinho e
e começou também a ver as coisas também de outra forma, mas era um belíssimo jogador. Tal como o Ruben e o Golial, não é? Sim, a falar aqui de jogadores. Sim, essa equipa era muito boa. O meio campo, lembro-me uma altura com o Mr. Jorge Jus, tínhamos o Golial a médio defensivo, tínhamos o Amorim a interior direito, eu a interior esquerdo, o Silas a 10, o Eldon e o Roncato. O Eldon depois foi para o Benfica, na frente. Depois ainda tínhamos o Cândido Costa a lateral direito, o Alvin que foi para o Wolfsburg a lateral esquerdo, tínhamos o Nivaldo, um brasileiro que ganhou, depois foi para a França, tínhamos o Rolando, chegou ao Porto, Costinha na baliza. Tínhamos aqui... É essa a equipa que chega à final da taça? Ou esta equipa que chega à final. É essa? Não, esta já é do segundo ano, que vai à final da taça, é praticamente os mesmos. O Golial ainda não estava. Okay. Estava o Sandro Gaúcho, médio defensivo, e é o Dadi na frente. Sei, claro. O Dadi e o Garcês, o panamiano. Depois veio reforçar depois no segundo ano é que o Dadi sai e o Garcês e é o Eldon e o Roncato, a dupla da avançada. Tu jogaste essa final? Eu joguei nessa final. Sempre? O tempo todo? O tempo todo. Foi? E perdi ali aos 88 minutos. Exato. Mas é um dia... Como é que foi essa final? Foi espetacular. É? Não foi perfeita porque não ganhámos, mas o ambiente da final e aquilo que falavam que era uma final, e eu ouvia outros colegas meus dizer, ir à final do Jamor, aquilo é... E eu lembro-me, pronto, que fui, é verdade, modéstia à parte, mas possivelmente fui nos últimos, se calhar 20 anos, uma das maiores referências do Belenenses, e ficámos ali no Jamor, no hotel. A sério? No Amazónia, não? No Amazónia, sei. E desde que saímos do hotel, completamente cheia, o autocarro, à volta do autocarro, e o trajeto entre o hotel e o estádio, que é ali mesmo ao lado, só via camisolas minhas. Okay. Isso é Pedro 11, é Pedro 11, é Pedro 11. Não via só minhas, naturalmente, mas via muitas camisolas. E aquele dia é muito marcante. Pronto, depois todo o ambiente, a festa da taça, tudo. Aí foi pena, acho que aquela equipa também merecia. Não estou a dizer que o Sporting não merecia, naturalmente também era. E era mais forte que nós, mas aquele dia foi espetacular. E qual foi a tática para esse dia? Lembras-te? Não, mesmo. 4-4-2 em losango, o Mister também não me dava também era um jogo importante para ele, que ele adorava o Jamor, não é? Sim. Notava-se isso de vocês? Sim, também tinha ali uma ligação que penso familiar, que era com o pai, não sei o quê. E com o avô também. E o avô, exatamente. E foi também a primeira presença dele no Jamor da taça, e aquilo foi marcante para ele. Durante a semana ele tentou disfarçar, mas nós sentíamos isso, até mesmo nas conferências e nos flashes que ele dava durante a semana, ele falava nessa questão de familiar, e nós também sentimos isso. E depois foi aquela vivência da final do Jamor, que é espetacular, mas ele não mudou muito, era aquele 4-4-2 losango, que tínhamos demonstrado durante a época. Sim, no campeonato, que era forte. E foi um jogo, partido, um bocadinho mais defensivo, porque naturalmente o Sporting coletivamente também era mais forte, e era o Sporting, mas não houve grandes mudanças. E como é que foi perder com aquele gol? Foi pena, porque até foi no momento em que o Amaral, acho que é o Amaral, está a ser assistido fora na lateral, e há um lançamento do lado dele, o Candidino a tentar ali fazer um bocado a cobertura e a auxiliar a saída dele. A bola tem que ir para aquele lado, onde ele está fora. Pronto, e há um cruzamento ali ao primeiro poste, e o Liedson, rato, aparece ali no primeiro poste a desviar. E aos 88 minutos nós já a pensar, vamos para o prolongamento. Mas quando a bola vai ao meio campo, o que é que tu pensas? Está quase a acabar, não vamos ter hipóteses. Um bocado o chuveirinho, né? Bola cá para trás, meter na frente, tentar que o Dadi ganhasse ali uma outra bola, e houvesse ali uma segunda bola para eu poder rematar, uma jogada ali de envolvência, e pronto, o tempo estava a acabar, mas quase que morremos na praia. Remataste uma vez a baliza nesse dia, não? Sim, rematei uma vez, assim com perigo, em que o Ricardo faz uma grande defesa, depois tem outro remate ao lado,
O Dadi também tem uma boa ocasião que o Ricardo faz novamente uma boa defesa. Assim, o jogo até foi ali repartido em termos de oportunidades. Mas não conseguimos esse. E quando acaba, como é que foi esse ir para o balneário? O balneário é longe, ainda por cima, não é? Aquilo que caminhar até ao balneário é penoso, não é? Sim, porque estava também bem composto de gentes de Belém. Pronto, e também queríamos dar isso a eles. Claro. E tanto mais por nós também, porque tínhamos feito uma grande temporada. Acho que foi possivelmente das melhores equipas que era jogar, quer de qualidade nestes últimos anos, e o facto de termos ido ao Jamor e ter aquela oportunidade fez-nos lembrar também essa semana do Zé Central que tinha levantado a última. O Zé António. Okay. Também fez-nos lembrar isso e recapitulámos mesmo durante a semana esse dia, também para mexer um bocado connosco. Claro. Pronto, e depois foi este acumular tudo que resumiu-se a não termos ganho, mas pronto, a festa da taça acaba por ser sempre um dia especial e foi pena por isso, somente por não termos vencido. Sim. Tu há bocado falaste no Real Madrid, eu lembro desse particular, foi 1-0, né? Real Madrid do Schuster, né? Em que depois há umas picardias na conferência. Normal. E com o Bayern aí já foi mais a sério? Aí já foi mais a sério, sim. Taça UEFA ainda, né? E eles tiveram que nos levar a sério, porque lá perdemos 1-0 e eles possivelmente pensavam que iria ser favas contadas. Sim. E depois cá, mesmo lá, começaram a perceber que tinham que dar ao chinelo, porque senão iria ser difícil. E as eliminatórias e o Bayern não é um Bayern qualquer. Nunca foi, não é? Mas aquele tinha o Lucatoni no ataque, não? O Lucatoni no ataque, tinha o Podolski, tinha o Ribéry, tinha o Schweinsteiger, tinha o Van Bommel, tinha o Zé Roberto, tinha o Lúcio, tinha o Oliver Kahn. Não é um Bayern qualquer. E eles ainda por cima, pronto, respeitaram, porque o primeiro jogo foi lá e meteram quase a carne toda no assador. E mesmo assim só nos ganharam 1-0. Ou seja, eles tiveram que... Porque a gente defensivamente, aquilo que eu estava a falar anteriormente do Jus, ele era muito forte. Preparou esse jogo como se fosse uma final sim, qualquer um da taça. Sim, se a gente fosse jogar amanhã com uma equipa qualquer aqui da nossa liga, ele preparava. Com a Rádio Renascença, ele preparava, sim. ele preparava sempre. Naturalmente com outros cuidados, porque são outros jogadores. Sim. E a competição também era outra. E talvez essa resposta depois no final também ao Schuster. Sim. Mas preparámos, acho que ele se conteve um bocadinho mais, até porque houve um rapaz que era o Evandro, brasileiro, que era assim rápido, não jogava na nossa equipa, e ele nesse jogo pôs ele a titular e depois utilizou acho que foi o Roncato que estava no banco, que era o nosso titular, que tentou ali jogar estrategicamente com o jogo. Mas pronto, é isso. O Bayern teve que sempre. E depois no Restelo foi quanto? Depois foi 2-0 no Restelo. Foi 2-0. Okay. Ou seja, acabámos por não ser goleados nem no outro jogo, com um monstro. E o Real Madrid, como é que tu jogaste também o tempo todo desse? Isso foi na Corunha, né? Foi na Corunha, sim, exato. Calhou-nos logo o Real, ou seja, que ele estava preparado para ser o Real e o Corunha na final. E então nós jogámos com o Real Madrid logo o primeiro jogo para ver se íamos à final. Não, mas perdemos também no fim pelo um gol do Rubinho, aos 80 e qualquer coisa. O Cândido ficou todo danado, que ele jogou pronto, o Rubinho era o extremo esquerdo, e o Cândido era o lateral direito. Então ele apanhou logo o Rubinho para frente, e então como ele fez o gol, ele ficou estava um bocado chateado por isso. Pronto, só o simples facto de ser convidado para esse tipo de torneios, assim, a equipa portuguesa a ser convidada para ir para um torneio destes, ter a possibilidade de jogar contra referências, não? Raul Gonzalez, Rubinho, Guti, Guti, Canavarro, Casilhas. Só o facto de jogar com eles se calhar não estavam com grande motivação para jogar connosco, mas nós sim. E foi muito bom, pronto, foi mais uma coisa marcante na nossa carreira. Ok. Tu, nesse processo, alguma vez recebeste propostas
De Porto, Benfica? Não, a única proposta que tive foi da Regina, quando o Miguel Garcia vai também para a Regina. Estávamos quase os dois no mesmo barco para ir. Só que eu já ganhava razoavelmente bem no Belenenses, tinha contrato, era uma das referências, como eu estava a dizer. Dificilmente a direção ia me deixar sair. Era o Jorge Jus, na altura, o treinador, nem quis falar comigo para sair. O que ele queria era que eu ficasse, naturalmente. E depois, em termos de salário, naturalmente era mais um bocadinho, mas eu achava que ir para fora, e ouvindo falar que o Sporting, o Porto, poderiam estar interessados nos meus serviços, alimentou-me também. Disse, pode haver aqui esta possibilidade, apesar de eu já ter 26, 27. Não vou para a Regina para ganhar aqui, entre aspas, mais meia dúzia de trocos, mas vou para a Regina e... Sabe falar, não é? Sim, claro. E depois também acho que o Belenenses não me iria deixar sair assim tão facilmente. E então a única proposta que tive ao longo da minha carreira foi esta da Regina. Muito bem, muito bem. O Jesus sai quando? Do Belenenses? O Jesus sai para o Braga, é? Sai para o Braga, sim. E estavas tu no Belenenses ainda? Sim, sim. E como é que foi a saída? Foi pacífica ou... Sim, nós sabíamos, ele tinha pegado no primeiro ano que ele teve 2 anos connosco, no primeiro ano que ele está connosco põe-nos no 5º lugar e dá-nos a possibilidade de ir às competições europeias. Fica ao 2º ano, novamente a fazermos um bom campeonato, e nós já ouvirmos que até o próprio Benfica podia ser uma possibilidade para ele ir, e vai ser quase impossível o homem ficar aqui. Porque já se notava que o Belenenses era pequeno para ele. Sim, já. Ele tinha que, não havia hipótese. É muito bom, ele tinha mesmo que sair. O Belenenses era bom, sim, mas ele já precisava de outras coisas. Acho que já tinha feito o percurso dele, foi ascendente, e depois dali do Belenenses tinha que ir para outro. Não entrou logo de imediato no Benfica, foi até Braga primeiro fazer novamente o processo que tinha a fazer, e depois sim entra no Benfica. E foi aceitar naturalmente. Estava visto que queria ser assim. Reencontraste-o muitas vezes, não é? Sim, depois, quer no Braga, quer no Benfica, eu ainda no Belenenses, chegámos ali 4, 5, 6 vezes. E continuavas a ser o Davids ou já? Não, pois, porque tenho outra porque tenho o meu filho com 4 anos, 5 anos, e está a ver um jogo da Liga dos Campeões uma quarta-feira ou uma quinta-feira, e era o Inter de Milão, ainda bem que me lembras disso, o Inter de Milão, e ele a treinar no Belenenses, e eu um bocadinho farto de bola, não sei o quê, tenho o meu filho, está aqui fora, está calor, não sei o quê, vamos cá para fora brincar um bocadinho, e então estou eu a jogar com o meu filho, trocas de bola, não sei o quê, e telemóvel, e toco e eu olho para Jorge Jesus, o que é que o Mister quer? Estou, Mister. E ele, olha lá, estás a ver o Inter de Milão? E eu, pronto, até estava na casa dos meus sogros, e eu disse, Mister, estou. Eu disse, estou. Então, vê o trabalho do Cambiaço. E eu, está bem, Mister? Não, estou a ver. Disse à minha mulher, fica aí com o menino que eu tenho que ir ver ali o jogo, que a gente amanhã fala. Está bem. Até hoje nunca mais me falou do Cambiaço. Mas era a minha posição, sim, mais ou menos a minha posição. E o gajo devia estar ali a ver qualquer coisa, devia-me estar a querer transmitir alguma coisa, só que no outro dia deve ter esquecido. Ou seja, há a história do David, há a história do Cambiaço, até só comparado com esses 2 excelentes jogadores. Mas foi interessante, porque ele depois, nem eu fui lá falar com ele, mas claro, deviam para ver o Cambiaço, mas o que é que queria me dizer com aquilo. Mas até hoje ele não me falou sobre isso. Mas o modo como ele vivia as coisas também. Porque ele fazia isso com outros jogadores também, certamente. Sim, eu acho que sim. E lembro, por exemplo, quando viemos no Bayern, então falámos isso há pouco, ele vinha na classe à frente, no avião, sim. E nós na outra. E então ele foi dos primeiros a entrar. Acabou o jogo no Bayern, e fomos direto ao aeroporto e vamos entrar no avião. E nós entramos parte da frente, primeira classe, e ele já estava
com o computador, ainda aqueles computadores claro. mais antigos, já estava a ver o jogo. Tínhamos chegado a rever o jogo. 1h30 atrás, 2 horas, já estava a ver o jogo, a analisar, a pensar, porque daqui a 15, na semana a seguir iríamos jogar novamente com o Bayern, e já estava ali focado, e a gente a passar aqui no corredor do avião, e ele já ali focado. Este homem come, dorme, vive, isto. Bem, este é um bom exemplo de estar a ver o Inter de Milão, está-me a ligar a mim porque jogo na mesma posição. Claro. Uma coisa incrível. Não, tinha que dar o salto. Foi o único treinador assim? Foi o único para ti? Para mim, sim. Para mim, sim. Não foi assim de me chatear muito, às vezes a gente vê e há alguns ex-jogadores a falarem coisas dele. Não foi porque eu também tenho uma personalidade, penso que forte, e respondi-lhe só uma vez num jogo oficial, e ele ficou até assim, porque eu sou normalmente assim até um bocado calado, e respondi-lhe, e ele, como não estava assim para a espera, até baixou assim a cabeça, começou assim a andar de um lado para o outro no banco, e nunca mais falou nisso, nunca mais, mesmo no treino. Uma outra vez é que dizia, fazia assim uma coisa assim diferente ou não sei o que, ele dizia: e treinas a 70%, se treinasses a 100%, pensa lá bem onde é que tu estavas. Pronto, era mais uma forma de elogiar do que propriamente criticar. Agora, havia outros jogadores que, meu Deus, cometiam erros e ele em cima deles. O Alvin é uma coisa incrível, o Cândido era uma coisa incrível. Também, ou seja, ele focava, no início da época, ele focava ali 2 ou 3, e esses, até ao fim da época, era uma coisa... A época inteira? Mas o Cândido era esperto. Porquê? Porque ele falava muito com o Cândido: é sempre tu, estás sempre errado, não sei o quê, tens que fazer assim, sabe? Qualquer coisa, e o Cândido fazia só assim, o gajo olhava assim para ele, assim, mas depois era uma constante. O Cândido, o Alvin, o Nivaldo, principalmente estes, vão com cada uma. E cada um tinha a sua resposta e o seu modo de conviver com estes insultos. Né? O Alvin baixava assim a cabeça, ficava... Que era pior ainda, não? Era. Ficava assim... Desorientado. Depois às vezes a gente dizia: malta, ajudei o Alvin, fala, não sei o quê. Não. Alvin, levanta a cabeça, anda lá, não sei o quê. Ele ficava assim, mas a verdade é que tanto trabalhou. Incrível. Tu depois voltas à Vitória. Sim, depois tenho 6 anos no Belenenses, acaba ali o contrato também, e o Vitória quer fazer uma equipa de centenário do clube. Vai buscar também jogadores de extrema qualidade, o Leal, vai buscar a mim novamente para voltar à casa, vai buscar o Miguelito, tinha o Ricardo Silva, tinha o Neca, vai buscar o Diego, guarda-redes ao Leixões, vai buscar o Valdemir, que tinha jogado no Trofense, central canhoto. Ou seja, vai buscar ali um leque de jogadores para ser uma grande equipa de centenário. Pronto, e se calhar para dar um pulozinho ali na classificação. E então Fernando Oliveira, falecido há pouco tempo, tenta fazer uma equipa sem ter dinheiro, uma equipa a ganhar bem. O clube sem dinheiro e uma equipa a ganhar bem. E acho que em termos de grupo o grupo era bom, os jogadores eram bons, mas depois muitos problemas financeiros, muitos problemas de burocracia, algum amadorismo na lidação do dia a dia, e pronto, e tivemos ali dificuldades, mas sim, volto novamente ao Vitória. E a tua família ia ver-te jogar ao Bonfim? Sim, mais a minha mulher, sim, a minha mulher, depois o meu filho também, cá por ser pai novo, depois o meu filho também sim, o meu sobrinho, a minha sogra, sim, tenho ali alguns familiares que sim, claro, que me acompanham sempre. E essa foi aqui 4 anos ainda no Vitória? No Vitória foi 3. Foi o primeiro sozinho, não é? O primeiro sozinho, claro. Acaba por ser 4, mas depois a seguir ao Belenenses são 3 anos. E continuas na primeira? Continuo na primeira.
Continuo na primeira. Aqui o que acontece é que tenho um problema nas costas, hérnia, que me condiciona muito. Depois acabo por ser operado, acho que é no meu segundo ano no Vitória, aqui já com 32, a fazer 33, ou já com os 33. Pronto, e fico completamente condicionado. Há muitos treinos que não faço, trabalho específico por causa da lesão, acabo por ser operado. Pronto, e depois começo a ver, 33, operado às costas, está a chegar. Mesmo assim, ainda foste ao curso extenso, não é? Depois fui ao curso extenso a pensar em tirar o segundo nível de treinador. Eu tinha o primeiro. Quando a lesão das costas começa a pensar, tenho que pensar em fazer alguma coisa. E a área do treino foi sempre uma coisa que, depois de ter apanhado o Jus e o Carvalhal, algo que também me cativou. O Carvalhal porquê? Também era metódico, é? É, sim. É? Sim. Ou seja, que o Carvalhal foi aquele treinador no Vitória, logo no Vitória, que até não comecei a não jogar com ele, como disse anteriormente. Começo a ver maneiras de pressionar. E eu, isto não é só tipo pôr aqui uma bola e a malta jogar e cada um fazer aquilo que sabe fazer. Há aqui mais qualquer coisa. Okay. Vamos pressionar o lateral esquerdo. Mas vão todos. A equipa está tudo organizado. A gente sabe o que é que aquele vai fazer, o que é que vai fazer, o que é que todos vão fazer. Até o guarda-redes que está lá atrás sabe o que é que a equipa vai fazer quando a bola cai ali e uma maneira de pressionar. Já se começou a ver, comecei a ver coisas que noutros treinadores ainda não tinha visto. E disse, espera lá um bocadinho. E naturalmente vi que ali havia também diferença. E depois apanho os Jus a seguir. Claro. E disse, isto na realidade o futebol é muito mais do que meter aqui uma bola e jogar aqui 11 para 11. E naturalmente a coisa do treino também depois começa eu já tinha o primeiro nível, a vontade do treino começa a crescer. Pronto, e depois já no final da carreira, quando estou lá no Vitória, disse, vou para a formação do treino. Sim. E é isto que eu quero fazer. Já tiraste quantos? Já tenho o UEFA Pro. Tenho o UEFA Pro. Foi onde? Onde é que tiraste o... Então, onde estava a jogar ou o sítio? Não, porque às vezes é em Edimburgo e depois a tua turma é espetacular, é com ex-jogadores internacionais. Sim, ok. Não, porque o que é que acontece? Depois vou para o Alcostense, não porque vou para o Alcostense porque queria continuar a jogar, claro. E queria ver se ainda estava mais ou menos em condições, depois de ter sido operado, estava em condições de jogar. Eu acho que a nível profissional não, nestas aqui mais de amador, não sei o quê, sim. Ok. E vou para o Alcochete no sentido de vou querer tirar o curso, mas a fazer qualquer coisa. Então vou jogar. Okay. Acho que ainda consigo jogar a este nível. E então, quem era o diretor do Alcostense era um rapaz que tinha sido meu colega no Barreirense. Um guarda-redes. Que era e ele soube e disse, não queres vir aqui ao Alcochete? Disse, por acaso é relva, isto para as minhas costas não deve ser mau. Eu vou ir, mas João, o meu grande objetivo é... o João que é o... Posso dizer, não há problema. Claro. O João que é o pai do Eduardo Felicíssimo. Ok. O miúdo agora do coisa. Pronto, é o pai. E ele estava como diretor no Alcostense e disse, vens para aqui, não sei o que, isto também nós treinamos aqui à noite, aqui, fazes o curso à vontade, quando tiveres que faltar, faltas. E eu entro no segundo nível, acabo de tirar o segundo nível, e o meu objetivo de ir para o Alcochete é mesmo, não é tanto jogar, claro. E fazer, é tirar o segundo nível. Pronto, e acabo por tirar o segundo nível nesse ano. Nós não conseguimos o objetivo, e eu disse, João, obrigado pela oportunidade. E depois, passado 2 semanas ou 3 semanas, ele liga. O mister que estava cá não vai ficar, vai sair, não sei, tu tiraste o segundo nível, é isso que queres seguir? Eu disse, sim, naturalmente. Então olha lá, não queres iniciar aqui? Já agora? Eu disse, deixa-me pensar um bocado. E eu, ok, está bem. E tinha jogado, conhecia o plantel, claro. Tinha jogado o anterior. Eu disse, o plantel fica todo, ou quase todo. Eu disse, quase todo. Isso tão bom. E conseguimos ir buscar mais um ao outro. O que é que vocês pretendem?
para andar aqui nos primeiros lugares, não sei o quê, né? Temos a taça do Distrito de Setúbal também, não sei o quê, para iniciar, ok. Pronto, e a minha entrada na área do treino acaba por ser assim. Sim. E é giro porque apanha ali a malta toda do ano, no ano anterior, praticamente. Respeitaram também logo muito, eu também pus logo os pontos nos is. E é interessante porque logo nesse primeiro ano de estreia ganhámos a taça do Distrito. A quem é que foi? E o primeiro ano foi Santiago. Ok. Acho que é o Santiago, sim. Santiago de Cacém. Foi? Sim. Foi a União de Santiago? União de Santiago, União de Santiago. Já foi a União de Santiago. Foi onde o jogo? Foi no Bonfim. Bonfim? Vai lá. Espetacular. No Bonfim, isso aí é esta casa, não, eu tenho que ganhar esta taça, não há hipótese. Foi quantos? Aqui tinha que ser. Ganhámos 2-0 e pronto, e foi logo um ano de estreia, foi muito bom. Isso foi em que ano? Isso já é mais difícil para mim. Já é mais difícil para mim. Depois continuaste lá? Na época? Sim, depois no ano a seguir continuei. E acabámos ali sempre acho que no primeiro ano em terceiro e no segundo ano em quarto, sim, foi assim. No primeiro ano conquistamos essa taça do distrito e depois eles fazem novamente convite para ficar. Eu fico, termino essa temporada, mas depois há eleições no clube, entra outra direção a que me convidou, sai, e naturalmente a outra direção quer meter outra malta e até foi para lá um colega, tinha sido meu colega no Barreirense, que é o Pedro Duarte, e foi o Pedro que foi para lá. Depois teve ali acho que foi um ano e meio, o Silas entretanto deixa de jogar no Cova da Piedade e pronto, e convida-me para fazer parte da equipa técnica, se estava interessado, se não, e nós já tínhamos falado nessa possibilidade sim. Mais à frente, enquanto colegas tínhamos falado sobre isso, e ele decidiu também ir para a área do treino e acaba por me convidar e entramos, pouco tempo depois dele me convidar, entramos no Belenenses espetacular, na Primeira Liga. Entretanto, mais à frente conseguimos tirar o terceiro nível, já tínhamos, quer o Silas, o segundo nível. Entramos então nessa fornada de 10 jogadores para fazer o terceiro. Fazemos o terceiro, depois contamos no Sporting aquela história de não ter o quarto nível, lembro-me disso. Sim. E pronto, também por representar o Sporting temos entrada no quarto nível e acabamos por fazer. Ok. E que tal essa aventura no Sporting? Foi curta, não é? Foi curta, apanhámos ali um bocado ainda os restos do ataque à academia. Sim. Muitos jogadores focados em querer sair também pelo ambiente que tinham vivido ali. Pronto, aquilo estava um bocadinho a viver o caos. Os restos do ataque, e foi um bocado... não foi difícil, era o quadro. Era o quadro que o Sporting apresentava na altura. Mesmo assim, eu acho que foi muito positivo. Claro, eu acho que olhar para ele é muito positivo, porque acho que pegámos na equipa, não sei se foi em quarto lugar ou em quinto lugar, já não me lembro. Pegámos na equipa o último lugar da Taça da Liga, o último lugar do grupo da Liga Europa, uma equipa desacreditada. Ainda conseguimos ir à fase seguinte, ao Final Four da Taça da Liga. Conseguimos ainda dar a volta e ir ao Final Four. Conseguimos sair do último lugar do grupo da Liga Europa para ir para passarmos às fases das eliminatórias. Pegámos aquilo em quarto lugar, deixámos em terceiro. Pronto, depois quando sentimos que não íamos ficar, o Silas fala connosco, equipa técnica, e disse: mal, a gente não vai ficar para a próxima temporada, estamos aqui a desgastar-nos, se calhar o melhor é pedirmos para sair. E foi. Okay. Que jogador mais especial encontraste nesse Sporting? Bruno Fernandes. Sério? Sim. Logo? Fernandes. Sim. Sim. Bruno Fernandes, atualmente o jogador que eu treinei. Atualmente o melhor jogador com quem joguei, o Hugo Leal,
tinhas falado no Hugo Leal há um bocadinho. Sério, para mim, o Hugo Leal. O Hugo Leal, o quê? De toque de bola, de posição, de quê? Faz coisas que os outros não fazem. Faz coisas que os outros não fazem. Pá, simplicidade no jogo, qualidade individual, passe, visão. Pronto, eu costumo sempre dizer isso. E ele diz: a sério que sabemos. Para mim é. E eu joguei com alguns bons. Mas... a ver o Hugo Leal a dizer. Estou a ver o Hugo Leal a dizer. Exato. E digo isto várias vezes. Ele está sempre responde-me sempre assim: sério, faz-me sempre mas sim, mas muita qualidade. E por isso é que aos 17 anos estava no Benfica e depois fez o que fez. Como treinador, o melhor jogador que eu apanhei foi o Bruno Fernandes. Mas tu já o conhecias? Bruno. Quando chegaste ao Sporting, sim? Não. Nada? Não. Chegaste lá e foi lá, sim, conhecia só de ver o Sporting. Sim. Depois, quando mas ver para querer é outra coisa, não é? Sim. Depois chegar lá é incrível. Incrível. Incrível em tudo, em remate, em passe, em leitura. Aquilo que é o Bruno Fernandes hoje em dia. E deve ter melhorado bastante, não é? Desde então. Sempre, não é? Acho que sim. Bola parada, maneira como encarava os treinos, liderança, mas pronto, no jogo jogado foi respondendo à tua questão, no sentido de se algo me surpreendeu, ele. Sim. Espetacular. Última pergunta: alguma vez estiveste perto da seleção de ser convocado, ou foste convocado alguma vez, ou pré-convocado, digamos assim? Não, acho que houve aquela, penso que foi seleção B, à altura, quando o Filipão, o Scolari, quando o Mr. Scolari estava na nossa seleção, acho que foi ali criado uma equipa B, fomos ali fazer uma semana a Rio Maior. E era tudo jogadores de segunda linha. Percebo. Havia a equipa principal, depois outros seriam os jogadores de segunda linha. E na altura, eu, o Neca, o Hugo Leal, o Luís Filipe, o lateral. Sim, Benfica, Sporting, sim, né? Exato. Os jogadores de segunda linha que estavam no Campeonato Nacional, tivemos ali em Rio Maior. E eu acho que o que eles tentaram fazer era, tudo o que tivesse ali de segunda linha. Estavam sob a alçada deles, se fosse necessário chamar alguém à equipa principal, poderia estar ali. Mas nunca fui, nem nunca tive essa possibilidade. Acho também pelas equipas que joguei. Ainda hoje é um bocadinho assim. Há aí os jogadores que brilham no Guimarães, ou que brilham por exemplo, no Santa Clara fez uma excelente época. Não há ninguém do Santa Clara que vá à seleção, né? E no Belenenses acho que é um bocadinho assim também. Não estou a dizer que mereça ou não, eu ponho também sempre grandes médios noutros clubes quando joguei, mas nunca tive essa oportunidade. Muito bem. Gostava muito de ter representado naturalmente o meu país, mas não tive. Mas acho que foi uma carreira muito interessante. Sim. Então, e já representaste a Rádio Renascença hoje. Sim. Portanto, muito bom. Foste convocado. Obrigado. E não foi para um treino, foi para um jogo a sério. Obrigado pela conversa espetacular, adorei. E também. Até à próxima. Espero que haja próximas vezes e mais taças, mais conquistas como treinador. Foi o Zé Pedro, senhoras e senhores. Voltamos para a semana, já sabe onde se pode seguir: YouTube, Spotify, rr.pt, o site da rádio. Voltaremos para a semana com outro convidado. Muito obrigado. Foi o Zé Pedro. Obrigado à Rádio Renascença.